Graça e paz. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus, capítulo de número 28. Nós leremos aqui o texto da grande comissão do Senhor Jesus Cristo, que nos conclama a partir do versículo 18 até o versículo 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Graças te damos, ó Pai amado e bendito, pela tua graça, misericórdia sobre as nossas vidas, que nos chamou, ó Deus, das trevas para a sua maravilhosa luz, a fim de proclamarmos as tuas virtudes, Senhor Deus. Te louvamos e queremos nesse momento, ó Deus, pedir a iluminação do teu Espírito Santo, para que essas verdades espirituais possam ser compreendidas, ó Deus, nós que somos por vezes carnais. Ajuda-nos, ó Deus, para que a tua palavra encontre morada em nossos corações, que ela encontre, ó Deus, solo fértil para que ela possa se multiplicar 30, 60, 100 vezes, ó Deus, aquilo que recebemos da tua parte. Ó Pai, rogamos a tua presença aqui conosco, abençoadora, e que o Senhor, ó Deus, nos conduza em nome de Jesus. Amém. Amém. Na minha jornada pessoal, missões nem sempre foi algo que esteve assim tão presente. Como jovem estudante, seminarista, né, eu e o reverendo Paulo lembrávamos hoje à tarde das nossas aventuras no seminário. Eu entrei com 18 anos, o reverendo Paulo já tinha uns 20, né? E a nossa brincadeira ali era, nós éramos ali recém-saídos da UPA e já estávamos no seminário, e havíamos ali outros colegas também na mesma situação, e muito imaturos ainda, mas com muitos sonhos. E uma área que sempre me encantava era a Bíblia, o Novo Testamento em particular e o grego. Né? Pela cara de nerd, vocês podem ver que grego eu tirava de letra e tal. Mas eu tinha sempre esse desejo de querer me aprofundar mais na palavra de Deus, na teologia bíblica, na exegese, no conhecimento, na interpretação. E com esse desejo, sem ter condições de ir estudar fora, financeiramente falando, eu não havia recebido nenhuma bolsa, eu tinha, todo o dinheiro que eu juntei dava para 6 meses. E quando eu cheguei lá, falei: Senhor Deus, eu estou aqui. Agora, se o Senhor não me sustentar aqui, se o Senhor não abrir as portas, eu vou ter que voltar para o Brasil depois de ter apenas uma experiência de 6 meses. Eu fiz essa oração sincera ao Senhor e o Senhor foi me conduzindo. Só que as portas para estudar ali no nível de pós-graduação, Novo Testamento, foram se fechando. E as portas para estudar missiologia e missões foram se abrindo. Eu não queria, relutei, mas às vezes, irmãos, a vontade de Deus se manifesta quando portas se fecham. O apóstolo Paulo queria permanecer
na Macedônia, ali, perdão, na Ásia Menor, mas a porta se abria para a Grécia. E entendi então e comecei a estudar sobre missões. E hoje eu entendo, pela graça do Senhor, o porquê disso. Desculpe falar tanto de mim, mas vocês vão entender o ponto. Na minha adolescência, infância, crescendo aqui no Brasil, né, esse negócio de bullying, né, essa palavra nem existia. Né, e era a coisa mais natural do mundo, especialmente quando a gente é tão diferente. Né, e parece que naquela época não tem esse negócio do politicamente correto. Tá? Então era escancarado mesmo. E a gente sofria todo tipo de brincadeiras de mau gosto e sem graça. E aquilo foi tomando uma forma de raiva e de amargura no meu coração. Né? Eu me perguntava, Deus, por que o Senhor tinha que enviar a gente para este país? Por que os meus pais não imigraram para um país de primeiro mundo, onde não tem essas brincadeiras de mau gosto e etc e tal? E eu me perguntava o porquê. Né? Mas quando o Senhor veio ao meu encontro e de fato Ele fez uma transformação na minha vida, eu passei a amar este povo. Esse povo tão gentil, tão brincalhão, às vezes sem noção. Mas eu passei a entender o porquê. Né? Vou revelar um segredo, tá? O reverendo Paulo me ensinou a abraçar. Eu era duro que só. E ele me abraçava lá no seminário, mas com tanta força, mas era desconfortável. E eu sempre vi o potencial da igreja brasileira para missões. Lá fora, nos Estados Unidos, em várias igrejas, na própria Coreia, falar de missões era uma coisa tão natural. Missionários, seus testemunhos, as suas histórias, os frutos no campo missionário, as traduções da Bíblia e tanta coisa acontecendo. E eu via no nosso país aqui ainda passos muito tímidos em relação a missões. E Deus começou a dizer, é por isso que eu te enviei para aquele país, é por isso que você deve voltar ao Brasil e por isso que você deve falar sobre missões, mobilizar a igreja para que as nações conheçam a Deus e se tornem discípulos do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente entende o propósito de tantas coisas, às vezes, sim, do sofrimento, inclusive, de tudo isso, nós podemos dar glórias a Deus. Com certeza, eu não estaria na nossa denominação onde estou se não fosse esse caminho que o Senhor mesmo preparou para as nossas vidas. E todos nós, então, precisamos ser verdadeiros ao nosso chamado. Uns foram chamados para serem mestres, seja no púlpito da igreja, seja na escola dominical, seja na vida de pessoas, porque eles têm esse dom dado por Deus. Outros têm um ministério de misericórdia, de acolhimento, de ver e ter a sensibilidade de notar no nosso meio pessoas que estão sofrendo, cujo casamento às vezes não vai bem, as pessoas conseguem, num olhar sutil ainda, detectar todas essas questões. O trabalho precioso com as crianças, com os jovens. Nós precisamos entender qual é o nosso chamado. E a igreja é chamada, então, para depender de toda a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu essa autoridade
Vejam bem, Jesus já não tinha toda a autoridade no céu e na terra. Claro que sim, ele é o Senhor Criador deste universo. Mas ao conquistar a morte, ao conquistar através da sua obediência a Deus até a cruz, ele conquista uma autoridade diferente. Uma autoridade não apenas de ser esse Deus criador, mas a autoridade de ser um Deus redentor. Há uma diferença aqui. Ele não apenas é aquele Deus distante que criou apenas e deixou esse universo funcionando como um relógio bem programado, mas ele desceu, foi ao encontro de pessoas e com essa autoridade de ter morrido pelos nossos pecados é que ele veio. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Isso faz toda a diferença. Quando nós consideramos o Evangelho apenas uma mensagem, se fosse apenas uma mensagem, talvez o caminho missionário mais eficaz seria comprar e investir todos os recursos de todas as igrejas do mundo para comprar vários satélites e vários estúdios de televisão, rádio, etc., com tradutores, e pregar mensagens para todas as idades, em todas as línguas, com sinais, distribuir rádios nas tribos mais distantes, rádios a energia solar, etc. Se fosse apenas uma mensagem que nós deveríamos ouvir, Jesus poderia lá do céu simplesmente, de forma audível, se revelar aos seus eleitos, dizendo: filhos, se convertam. Mas Jesus veio, se encarnou, e é por isso que ele tem toda a autoridade para ser esse grande Redentor que nos envia ao mundo. Ele veio, ele se encarnou. Quando os pais de filhos pequenos ainda, que ainda não têm todas as noções do pecado, da graça, da salvação, eles estão ali com a presença deles dentro da sua própria família. Eles são os seus primeiros missionários, enviados com essa autoridade. Se você é o único crente no seu trabalho, na sua sala de aula, você é esse sacerdote, esse enviado do Senhor ali. E da mesma forma, um missionário, ele precisa ser enviado para estar ali presente. De novo, em casos muito extraordinários, extremos, Deus pode até usar algo miraculoso como um sonho, para que, olha, vai e fale com um missionário que está naquela casa, porque ele está ali, disponível. Mas esse seria algo muito extremo. O fato é que a presença dele faz com que ele tenha essa autoridade de Cristo dada a ele para ser a presença do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo habitando nele. O Espírito Santo não é uma energia qualquer, ele não é um poder meramente, ele é a própria presença de Jesus Cristo. Jesus precisou subir aos céus para que o Espírito Santo fosse enviado. Veja só, no último versículo, quando ele diz aqui, ó, eis que estou convosco todos os dias. Ano passado, vamos ver se vocês vão lembrar, eu fiz aquela ilustração, né, de que Jesus, se ele tivesse cumprido de forma mais
literal, de forma física, essa promessa de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos, Jesus não precisaria ter subido aos céus e teria uma casa em Jerusalém, né? Teria um programa de YouTube, etc e tal, teria uma conta de Instagram. Imagina começar o seu dia meditando com uma meditação que Jesus faz ali. Começar o seu dia assim. Você poderia ir visitar Jesus. A roupa que Jesus usou poderia ser enviada para curar pessoas. Enfim, não seria mais fácil essa evangelização, mas Ele diz, eu preciso ir para que envie o Espírito Santo. E esse é o melhor jeito. E é essa autoridade que a igreja recebe, e é essa autoridade que os missionários receberam para irem representar Jesus Cristo em outros lugares. Eles são embaixadores. Esse conceito de embaixador é bem interessante, o próprio apóstolo Paulo usa nas suas cartas. E o embaixador não é o embaixador da nação mais poderosa aqui da terra. Mas os missionários são embaixadores do reino invencível de Cristo. Quando a gente vai para Brasília, você vê lá um monte de embaixadas, né? Cada um tem uma decoração típica, tem a bandeira do seu país. A Polícia Federal e nenhuma autoridade brasileira pode entrar e invadir aquela propriedade, mesmo se ali dentro está acontecendo algum tipo de crime, porque ali é considerado um território do país. E da mesma maneira, quando alguém é enviado, ali é a presença do reino invencível de Cristo, porque essa autoridade, é com essa autoridade que Ele está ali. Quando você pega um país bem fuleiro assim, né? Venezuela. Que poder o embaixador da Venezuela vai ter? Que autoridade, representatividade ele vai ter num país como o Brasil? Agora, se nós falamos do embaixador dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha ou de qualquer outra grande nação, aí, deixa eu tirar todos os outros compromissos para priorizar na agenda. Tem autoridade. E é essa autoridade de Cristo concedida e conferida à sua igreja. A Igreja Presbiteriana de Caraí é a embaixada de Cristo aqui em Niterói. Para que Cristo seja proclamado, a sua autoridade seja reconhecida e os seus eleitos se rendam ao reinado de Cristo como seus súditos. É necessário esse arrependimento, essa entrega, essa submissão ao Rei Jesus. E nós, meus irmãos, somos todos representantes desse reino. E essa é a autoridade de Cristo dada à sua igreja. E é com essa autoridade que missionários são enviados como embaixadores desse reino. Para que essa autoridade, então, seja exercida, é necessário que eles cumpram uma ordem muito clara do Senhor Jesus. E a primeira ordem é: ide, ide. É necessário ir, isso é um imperativo, sim. Em alguns livros, muito bons inclusive, alguns autores vão questionar se a palavra aqui, ide, deve ser ou não traduzida no imperativo, como uma ordem. Ele não deveria ser meramente traduzido por um gerúndio, indo, na medida que vão. Porque, afinal de contas, esse é um verbo no particípio. O verbo principal é fazer discípulos, e ele está no imperativo, e
esse é o conceito mais importante. O id não é tão importante. É na medida que você vai fazendo discípulos na medida que vai. Essa é as ideias novas que estão aparecendo. Pois bem, quando nós estamos lá no seminário, né, acho que não vai ter tanto impacto a não ser para os estudantes de teologia, mas aguentem um pouquinho, tá? Quando a gente entra no seminário, os veteranos começam a botar terror nos calouros. Ah, você vai ver esse grego, você vai sofrer. Aí o pessoal já fica apavorado. E aí nas primeiras aulas o professor já entra e está ensinando grego. É tudo grego. E aí ele começa a falar assim, olha, isso aqui ainda é fácil. A pessoa já está se descabelando, ele diz, isso aqui ainda é fácil, porque quando a gente chegar na metade e a gente começar a aprender o tal do particípio, aí que a coisa pega. E aí já começa o terror do seminarista, o particípio do grego. E aí? Bom, então ele vai aprendendo tudo, chega no meio do curso e finalmente chega nessa parte. E o id aqui está no particípio, é por isso que eu estou tentando explicar da forma mais didática possível. Por quê? Porque o particípio, ele é um híbrido. Ele pega todas as características dos adjetivos, dos pronomes, né, dos substantivos, que tem uma terminação que você precisa decorar, e pega todas as características e terminações dos verbos, que também é bem diferente do português, você precisa decorar. Aí você pega e junta essas duas coisas e cria um monstro híbrido, tá? Esse é o particípio que os estudantes ficam apavorados. E aí quando eu chego aqui, olha, para vocês não pularem do prédio assim, vamos facilitar. Sempre que aparecer o particípio, traduz aqui na forma verbal como gerúndio. Indo, andando, fazendo, para facilitar, tá? Ufa! Então já é um alívio. Porque ele pode ser traduzido por aquele que vai, na sua forma substantival, aquele que vai, aquele que anda, o andador. Essa pode ser uma tradução, ou ele pode ser traduzido como na medida que anda, está andando, na forma verbal. Bom, é complicado, mas aqui, por que ele está como o imperativo? E a tradução nas nossas Bíblias está corretíssima. Porque quando a gente abre uma gramática mais avançada, a gente vai ver que a coisa é realmente um monstro de 7 cabeças, esse tal do particípio, porque ele vai ter vários tipos de uso dependendo da sua construção gramatical. E aqui é um desses pontos muito difíceis. Por isso, essa falta de consenso. Bom, para encurtar aqui essa parte nerd do nosso sermão, o verbo fazer discípulos é o verbo principal, ele está no imperativo. Mas da maneira como o autor construiu a frase, ao colocar o particípio ali, ele toma emprestado toda a força verbal do imperativo e se torna ele também um imperativo. E o fato dele estar no início da frase dá o foco, e é para estressar ali a urgência, a ordem de irmos fazer discípulos. Então a tradução está corretíssima e a tradução deve ser sempre ide fazer discípulos. É uma ordem. Na Bíblia, sempre ele vai dar uma ordem para nós pecadores, porque não é uma tendência natural nossa. Ninguém vai encontrar um versículo na Bíblia que diz, coma. Porque comer é uma coisa muito natural. Ninguém precisa falar para você comer. Mas ele vai dizer, ame
do seu inimigo. Isso não é natural. Ele vai falar para os esposos: amem suas esposas. Porque para o homem não é natural expressar o amor de forma romântica. Depois de um dia longo de trabalho, conversar e ouvir a esposa, ele já está lá, né? Não é fácil, não é natural. Mas ele vai dizer também para as esposas: respeitem os seus maridos, porque para as mulheres também não é tão natural assim. E a ordem aqui consiste em fazer algo que não nos é natural. O id aqui pode ser, sim, ir, pegar um avião, um navio e cruzar oceanos e fronteiras culturais para pregar o evangelho a um povo distante, que requer um nível de compromisso e sacrifício muito, muito grande. E se não for uma ordem tão expressa, ninguém naturalmente iria. Mas ela é válida para nós todos também. Porque para você ir até o vizinho, ir até o seu amigo, ir até aquele seu parente, requer uma ordem. Ah, ele não vai me ouvir. Ah, ele vai me ridicularizar. Ah, eu vou ser rejeitado. E todo tipo de desculpas é a nossa tendência. Então é necessário que entendamos que isso é uma ordem. E veja só, na Bíblia, sempre que Deus dá uma ordem ao seu povo, ela é acompanhada de bênçãos, né? Quando ele fala para não adulterar, um casamento fiel, um casamento longevo e abençoado, é algo maravilhoso, é em si mesmo uma recompensa. E tantas recompensas nós recebemos ao obedecermos às ordens diretas de Deus. E quando ele diz ide, nós, às vezes, deixamos de considerar quantas bênçãos nós deixamos de receber ao deixarmos de pregar, ao deixarmos de enviar missionários, ao não obedecermos essa ordem direta. Meus irmãos, evangelização é sentir aquele frio na barriga do adolescente, do jovem ainda, que vai pedir a namorada, né, pela primeira vez para sair, esse tipo de coisa. Tem ali uma insegurança. Será que eu vou ser rejeitado ou não? Ali, né, essa incerteza. Então é necessário que haja uma confiança no Espírito Santo. É necessário que ele ensaie ali o que ele vai falar da melhor forma possível, da forma mais atrativa possível. E nesse exercício acontece algo maravilhoso. Muitos autores vão dizer que a evangelização, ele se torna para o crente um meio de graça. Em outras palavras, nós não somos abençoados e edificados quando lemos a palavra de Deus, quando oramos, quando ouvimos a palavra de Deus sendo pregada? Sim! E da mesma maneira, quando nós obedecemos essa ordem para compartilhar e testemunhar de Cristo, nós somos abençoados. Nós nos tornamos mais íntimos de Cristo Jesus, mais dependente dele. Nós crescemos em fé, em maturidade, em estatura, a imagem de Cristo. É bênção. É por isso que nós individualmente precisamos ir, como igreja precisamos enviar. A segunda ordem aqui é fazer discípulos. Fazer discípulos é a missão da igreja. Fazer discípulos é o que Jesus fez durante aqueles 3 anos.
O apóstolo Paulo fez muitos discípulos. Durante os seus 22 anos de ministério, que começa com a primeira viagem, durante aqueles 22 anos, o apóstolo Paulo fez discípulos, passando por 9 igrejas plantadas. Ele não plantou 100 igrejas, 50 igrejas. Ele plantou 9. Mas ele fez um cuidado de discipular e de fortalecer essas igrejas durante todos aqueles anos, visitando os mesmos campos, as mesmas igrejas, várias vezes nas 3 viagens. Para vocês terem uma ideia, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo plantou apenas uma única igreja nova, que é a igreja de Éfeso. Todas as outras visitas foram nas mesmas cidades onde as igrejas foram plantadas na primeira e na segunda viagem. E ele cuidou de perto, pessoalmente, de 9 igrejas. Por quê? Porque para ele não estava interessado em quantidade. Claro que a quantidade é importante, mas a qualidade do discipulado era fundamental. A responsabilidade do discipulado não é só do pastor, mas é dos crentes mais maduros na fé. Quando você vê uma família, né? A gente já não vê esse tipo de coisa com tanta frequência, mas uma família com vários filhos. Imagina uma família assim com 7 filhos. Tá? Ainda tem famílias assim, em alguns países, né, em alguns contextos, mas o que você percebe? Né? Talvez você é de uma outra geração que teve aí 6, 7, 5 irmãos. Mas a característica é que o mais velho ou os mais velhos vão cuidando dos mais novos. É um processo natural. E a igreja também, como um organismo vivo, como a família da fé, deveria seguir um pouco esse padrão. E esse é o discipulado. Quantos problemas poderiam ser evitados se a igreja, com os irmãos e irmãs mais maduras, pudessem tomar conta daqueles que ainda estão chegando e não têm tanta maturidade na fé cristã? Quando nós conversávamos também no almoço, nós discutíamos de como os problemas só chegam ao pastor da igreja quando a coisa está realmente crítica. Lá na nossa igreja também, nesse momento, né, uma coisa que tem atribulado meu coração são algumas dessas questões que chegaram a mim quando a coisa já estava bem, né, difícil. Mas uma maneira de prevenir algumas dessas questões seria, e que nós implantamos isso, mas é um processo bem devagar lá na nossa igreja, mas homens mais maduros na fé, liderando homens ali também, num grupo só de homens, um grupo menor assim, até 5, 6 pessoas no máximo. E ali no ambiente seguro eles caminham como Jesus caminhou com os discípulos por 3 anos. E durante aqueles 3 anos eles podem realmente abrir as suas lutas e haver ali o que nós chamamos de prestação de contas na sua vida e na caminhada espiritual. E quando o líder detecta um problema mais sério, algo que ele não está conseguindo resolver e o grupo não vai conseguir resolver, isso pode ser levado ao pastor antes do problema crescer. Irmãs ali mais maduras, cuidando de outras, também num grupo menor, juntas caminhando por 3 anos no mínimo, para que haja essa formação, esse crescimento, essa maturidade em discipulado.
quantos problemas poderiam ser evitados. E essas pessoas podem experimentar o crescimento mútuo de se fazer discípulos. A ordem de fazer discípulos aqui não era só para os apóstolos, não é só para a liderança, mas é para todo cristão que deveria exercer esse chamado tão importante para cuidar uns dos outros, para juntos se amadurecerem em Cristo, na palavra, na dependência do Espírito Santo. Por fim, ele diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui Jesus está ordenando a plantação de novas igrejas. Porque afinal de contas é na igreja que o batismo acontece, é na igreja que o ensino da palavra acontece. E quando esses novos discípulos, através da evangelização, são alcançados, aonde eles vão viver a vida cristã? É na igreja. Uma coisa bem interessante quando você viaja para alguns diferentes países é você perceber a arquitetura das igrejas. Você vai para alguns países e pela arquitetura da igreja você consegue notar assim, diferenças assim, bem interessantes. Há lugares onde a igreja é perseguida que eles não nem sequer têm uma arquitetura porque não podem, eles estão no subterrâneo. Lá no Oriente tem igrejas com telhados orientais, com todo aquele formato oriental, né? Em algumas igrejas onde ter a imagem de Jesus não é tanto um problema em desenhos e gravuras, Jesus está até com o olhinho puxado. Mas a essência da igreja não é um prédio. São pessoas que juntas caminham para que Cristo, a sua autoridade e a sua missão se cumpra nessa terra. A igreja é a manifestação de Jesus Cristo na terra. 1 João, ele vai dizer como eles vão louvar e adorar esse Deus a quem não vêm, eles só podem vê-lo através das nossas vidas. É na igreja, na unidade que há na igreja, na comunhão verdadeira que há na igreja, no arrependimento que há na igreja, no perdão que há na igreja, é que as pessoas verão a Deus. E é por isso que novas igrejas bíblicas, fiéis à palavra de Deus, aos sacramentos, precisam ser plantadas para que toda a terra se encha do conhecimento da glória do Senhor. Eu termino aqui fazendo matemática. Matemática nunca foi o meu forte, mas ela é muito necessária, né? Bom, meus irmãos, existe no mundo, atualmente, cerca de 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões. Como ouvirão o Evangelho todas essas pessoas, hein? 6 bilhões de pessoas vivem em lugares onde elas têm acesso ao Evangelho. Onde igrejas presentes nesses lugares e crentes vivendo ali, através da evangelização. Aqui no Rio, eu falei de manhã, né? Se cada carioca falar de Jesus para 3 pessoas, já daria. Em outros lugares, talvez eles precisem pregar para 20 pessoas. Mas isso na vida inteira. Agora, para 2 bilhões de pessoas, não é possível que os crentes ali falem para alcançar esses 2 bilhões, porque simplesmente não tem cristão lá. Não tem cristãos. Ou são muito, muito, muito poucos e reduzidos. A quem cabe esse trabalho? Aos missionários.
Agora, quantos missionários trabalham entre esses 2 bilhões de pessoas? A estatística é que atualmente existam 100 mil missionários trabalhando para evangelizar 2 bilhões de pessoas. O que seria isso na prática? Então vamos pensar que cada um desses 100 mil missionários consigam evangelizar ali 500 pessoas em décadas de ministério ali. Cada um, em média, consegue ali falar de Jesus para 500 pessoas. É um número razoável, concordam? Cada missionário pregar para 500 pessoas. Evangelizar e ter uma igreja lá, ou 5 igrejas de 100, não importa. Só que esse número, multiplicado por 100 mil missionários, 500 vezes 100 mil, daria 50 milhões. Mas 50 milhões para 2 bilhões é menos de 2%. E os 98%, como ouvirão? Então parece que a conta não está batendo. Então será que precisamos enviar mais e mais missionários para que eles preguem para 500 pessoas? A resposta é não. Sabia que os missionários que estão trabalhando atualmente, esses 100 mil, podem sim alcançar esses 2 bilhões já? Bastava eles voltarem para as práticas bíblicas. Porque muitos missionários, por uma falta de uma boa teologia, estão perdendo muito tempo com outras atividades que tomam o seu tempo, os seus esforços. E não estão fazendo discípulos. Agora olha só essa conta. Se cada um desses 100 mil missionários está lá, plantando igreja, cuidando das pessoas, mas ao mesmo tempo eles estão se dedicando para formar 60 discípulos, 60 líderes. E cada um desses novos 60 líderes alcançados por cada um desses 100 mil missionários, aí sim eles evangelizassem na sua língua, na sua cultura, pelo menos 500 pessoas cada uma. Sabe qual que é o resultado dessa multiplicação? 2 bilhões de pessoas. 100 mil missionários, vezes 60, vezes 500 crentes, 2 bilhões. É possível. Basta a gente ser fiel à Escritura, mas nas missões, infelizmente, essa fidelidade não está acontecendo. A qualidade desses missionários também não é de gente capaz de fazer 60 discípulos. Tem 2 missionários para mim que são exemplares. O primeiro é um missionário batista chamado Russell Shedd. Alguém já ouviu falar do pastor Russell Shedd aqui? Ele, no meio batista, ele fez muitos discípulos. Ele veio lá dos Estados Unidos, trabalhou aqui no Brasil, faleceu recentemente de câncer, mas ele fez muitos e muitos discípulos. Todos os grandes pastores batistas dessa geração atual, à frente de grandes igrejas e grandes ministérios, foram discípulos diretos de Russell Shedd. Ele fez muito mais do que 60 discípulos. E cada um desses seus discípulos evangelizou muito mais do que 500 pessoas. No nosso meio presbiteriano, nós temos o reverendo Francisco Leonardo Schalkwijk, que é um missionário holandês. Trabalhou aqui no Brasil. E ele também fez muitos discípulos. Alguém já ouviu falar de um discípulo dele chamado Augustus Nicodemos? Alguém já ouviu falar de Ronaldo Lidório? E foram muitos e muitos discípulos de Francisco Leonardo. E esses discípulos evangelizaram muito mais do que 500, cada um deles, com certeza. É isso que nós vemos na Escritura aqui, então. Fazer discípulos de todas as nações. É isso que nós, como igreja, devemos ser, fiéis à palavra de Deus.
fiéis no ide, confiando na autoridade de Cristo Jesus, na sua presença, plantando novas igrejas e fazendo esses discípulos para a glória de Deus Pai. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra que nos orienta, Pai, a como sermos fiéis em missões. Que nos ajuda, ó Deus, a confiarmos na Tua autoridade, no Teu poder, ao sermos, ó Deus, representantes Teus neste mundo caído que jaz nas trevas, mas nós, ó Deus, como filhos da luz, queremos, ó Pai, representar a Tua autoridade aqui na terra. A autoridade é essa que, dada pela presença do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, ó Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra sempre e a vivermos, ó Deus, para a Tua glória, até a Tua volta gloriosa. Em nome de Jesus. Amém.